Muito bem, começando mais um vídeo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre como que podemos manter um casamento forte mesmo com a rotina exaustiva no Japão. Então, se você vive no Japão, é de uma comunidade brasileira no Japão, fica comigo que esse vídeo vai te ajudar. E Alex, por que você está gravando um vídeo com esse tema? Porque eu atendo muitas pessoas que vivem no Japão, brasileiros, né? Brasileiros que vivem no Japão, brasileiros que vivem na Europa, né, que foram para lá para trabalhar, e que de fato, quando a gente fala de uma vida, especificamente no Japão, o trabalho ele é exaustivo, né? O trabalho ele exige muito de si, muito esforço, principalmente difícil, porque a grande maioria dos brasileiros que vão trabalhar no Japão, a grande maioria vão para trabalhar em fábricas. Então é um trabalho pesado, é mão de obra, é extremamente físico, né? É claro que os benefícios são muito grandes, né? Em termos financeiros, em termos de qualidade de vida, educação para filhos, caso o casal vá com filhos, mas é fato que é um processo profissional exaustivo, muito exaustivo, certo? Então, um dos relatos que eu tenho, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu venho percebendo uma demanda, né? Um casal, como eu atendo esses brasileiros, no Japão especificamente falando, um acaba indicando pro outro, porque as dicas que eu dei, a orientação que eu dei, ajudou eles como casal, ajudou eles como indivíduo, e eu percebi que existe um padrão de dores, né? E essa é uma das dores, que é justamente como eu consigo manter o casamento forte, manter conexão, sabe? Diante de uma rotina extremamente exaustiva no Japão. E eu, com a minha expertise com relacionamentos, que já são mais de 12 anos trabalhando focado em relacionamentos, principalmente casamentos, né, fortalecimento, pós-separação, mas principalmente a parte de fortalecimento de relacionamentos, eu resolvi separar algumas coisas que eu acho que funcionam por essa minha experiência de atendimento a estes brasileiros. Pelo menos o feedback sempre foi muito positivo com relação a essas dicas, e eu vi realmente eles tendo essa transformação muito grande, e mais pra frente eu vou poder trazer inclusive isso com um pouco mais de propriedade pra vocês, então fica ligado aqui no meu canal, tá? Mas o primeiro passo diante de como lidar com isso é reconhecer, precisa haver um reconhecimento, por mais que já seja lógico, por mais que não, mas eu já sabia, precisa haver um reconhecimento do peso real que é essa rotina no Japão. Sabe, por mais que seja lógico, mas é claro que é pesado, precisa ter precisa ter um reconhecimento, precisa ser validado. Olha, não é porque eu quero, a gente já sabia que ia ser assim, sabe? A gente já sabia que iam ser longas jornadas de trabalho. Nós já sabíamos que ia ter uma distância familiar, que ia haver um choque cultural, principalmente com relação ao idioma e à cultura, porque a cultura japonesa ela é bem diferente da nossa, né? E pouco tempo para descansar, que é outro fato, tá? Então, ignorar essa realidade, ela só vai gerar frustração. Então eu não posso lidar com essa realidade, não, vai ser diferente amanhã a gente vai conseguir, não. Eu sempre falo isso em outros vídeos, nós temos que mapear a nossa realidade como casal e entender qual é a realidade. Porque não adianta eu querer criar um monte de coisa, querer fazer um monte de coisa, né, para fortalecer o casamento, se isso não é condizente com a realidade que eu vivo. Tem que ser condizente com a realidade, senão não rola, sabe? O casal, ele precisa, a partir do momento que ele compreende, que ele valida essa realidade, né, se conscientiza mais, reconhece mais o peso dessa realidade, o casal deixa de ter a cobrança e passa a se apoiar. E não a se acusar, ou se criticar, ou reclamar, que é pior ainda, tá? O que precisa ser feito a partir do momento que eu reconheço o peso dessa rotina, dessa realidade, eu preciso começar a transformar o pouco tempo que eu tenho com a pessoa, com meu esposo, com minha esposa, em tempo de qualidade. Com certeza, provavelmente, não, talvez, né? Vamos colocar um talvez aqui, porque cada situação é diferente da outra.
talvez não haja horas sobrando, sabe? Mas sempre tem minutos. Sempre tem minutos sobrando. Que podem sim ser vividos com presença. Por isso que é importante ambos reconhecerem. Porque eles vão saber, olha, a gente não vai ter hora juntos, mas a gente vai ter, 5 minutos de qualidade, 10 minutos. Ah, mas 5 minutos não é nada. É melhor do que nada. É melhor 5 minutos todo dia do que nada todo dia, e lá na frente você não aguentar mais olhar pra cara do seu esposo ou da sua esposa. Então, pequenos momentos, como por exemplo, refeições. Viu? Refeições, desliga o celular, coloca o celular de lado, olha olho no olho, vive aquele momento. Ah, mas a refeição é só 10 minutos, é 15 minutos. Viva esses 15 minutos, esteja com a pessoa ali, sabe? As conversas, elas vão tender a ser um pouco mais curtas, então, mas que sejam conversas profundas, sabe? Pequenos gestos de afeto, como, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, ou antes de dormir, criar um gesto, uma rotina diferente, um hábito diferente, sabe? Tudo isso feito diariamente, aproveitando os pequenos intervalos, os pequenos tempos, aproveitando os pequenos detalhes simples. Isso só vai fortalecer. O que une um casal, independente da sua situação, não é a quantidade, mas é a qualidade de cada encontro, é a qualidade e a conexão nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos. Então não precisa ficar esperando o momento perfeito, o momento X, porque às vezes aquele dia que você programou que você ia ter uma folga, qualquer coisa do tipo, às vezes acontece, você não tem a folga, você vai ter que trabalhar de novo, e aí vai vir a frustração, putz, isso vai acabar com vocês. Uma outra coisa importante isso é muito importante, e é dividir as responsabilidades sem competição. Ah, eu trabalho mais, você trabalha menos, eu faço mais, se os dois estão indo trabalhar, o tempo dos dois realmente vai ser muito parecido, provavelmente, né? Salvo trabalho em turnos diferentes, aí, como eu falei, tem que adaptar a realidade. Mas quando estão em casa, dividam as tarefas. Ah, eu tô muito cansado hoje, então vamos ficar os dois sem fazer nada, entendeu? Mas vamos fazer, vamos desenvolver. Sabe, por exemplo, se você tem mais facilidade para cozinhar, e quando digo você, pode ser o homem, pode ser a mulher, viu? Já prepara o almoço pro dia seguinte pra ela, pra janta, e ela já prepara outra coisa depois, sabe? Criem isso, dividam as responsabilidades, entenda, não é ajudar ela, não é ajudar você, não é o ajudar. O que o casal precisa entender é que é nós, é um sonho em conjunto. Eu tô falando aqui de corresponsabilidade, não é apenas ajudar. Você vai ajudar, claro, mas é corresponsabilidade. Então é dividir as tarefas, principalmente se tiver filhos, dividam, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. E claro, sejam flexíveis para irem readaptando essas tarefas, essa reorganização das tarefas, conforme o tempo vai passando. Sejam flexíveis, né? Não é que sempre você vai fazer aquilo. Olha, nesse momento, a mais real é eu fazer A, B, C e você fazer D, E. Às vezes, essa divisão de tarefas também não precisa ser 50 para cada um. Faça aquilo que tá mais... Olha, eu dou conta de fazer isso, para mim tá tudo super de boa. Ah, eu também dou conta de fazer A, B, C, D. Beleza, vai, não é uma competição. Sejam maduros. Como eu falei, reconheçam a realidade do que vocês estão vivendo. Vocês escolheram isso, tá? Outro ponto que é importantíssimo, principalmente nesses momentos, é criar rituais de conexão. Tá? O que é esses rituais de conexão? Por exemplo, um jantar especial a cada semana, mesmo que seja simples. Pô, Alex, você acabou de falar que às vezes fica marca. Ok, não quer marcar um dia, porque realmente pode acontecer alguma coisa. E se acontecer, não se frustra. Olha, hoje não deu, tive que trabalhar, mas a gente faz amanhã. Ah, faz, procura um momento, cria momentos especiais a dois, mesmo que seja simples, mesmo que seja na casa, mesmo que seja para andar de mão dada aí em volta de vocês, sabe? Então assim, cultiva esses momentos espaciais, tenta programar, e se não der certo, não entra na frustração, não se frustre, ou não deu certo, amanhã a gente tenta de novo e vai tentando, mas por exemplo, programa um passeio mensal, sabe? Para sair da rotina, juntos, programem isso. Sabe, no Japão, normalmente, quando você faz essas programações, você consegue entender mais ou menos os horários que você vai ter, porque eles são mais regulares, certinhos com isso. Então, talvez você consiga programar mais.
né? E pelos casais, pessoas que eu atendo, normalmente é essa a realidade. Então, programa esses encontros. Sabe, cria outros, né? Não sendo repetitivo, mas cria outros rituais juntos. Rituais espirituais, por exemplo, sabe? Oração, meditação, gratidão, né? E aí vai de acordo com a religião, o linho espiritual que cada um segue. Sabe, esses pontos, que a gente pode até chamar de pontos fixos, eles acabam se tornando âncoras dentro da relação. Como vocês sabem que a rotina no Japão, ela é pesada, ela é exaustiva, né, por esses pontos que eu já coloquei aqui no início, já condiciona a sua mente a levar tudo com mais leveza, com mais tranquilidade. Puta, isso vai fazer muita diferença. Outro ponto importante que é talvez uma das grandes falhas que a maioria desses casais pecam é não cuidar, sabe, da sua saúde emocional e acabam então descontando no seu parceiro. Então é imprescindível que vocês busquem por um tempo, semanal, quinzenal, busquem, né, um aconselhamento terapêutico. Não tô nem falando de terapia de casal. Também é válido, tá? Mas um aconselhamento, um processo terapêutico para você poder falar, para você ter seu momento com alguém que é neutro, com alguém que é profissional, seja um psicólogo, seja um terapeuta sistêmico como eu, um psicanalista, não importa. Mas procurar ter aquele momento, aquele contato para cuidar de si, ter um cuidado com o seu físico, ter um cuidado com a sua saúde, ter o seu momento de individualidade. Eu sei que o tempo é curto, mas também arranjar o seu tempo que é o seu tempo para ler, às vezes você gosta de caminhar sozinho, você gosta de fazer leitura. Criem isso. É por isso que é importante conhecer também os gostos, necessidades do outro, para fortalecer a individualidade. Isso é extremamente importante, tá? Por quê? Quando não tem esse cuidado com o emocional, por conta da exaustão, do estresse, da ansiedade, quem sofre o pato é o outro. Você acaba descarregando toda a sua exaustão em cima do seu parceiro ou da sua parceira. Isso acontece por conta da intimidade. Quanto mais íntimos nós somos, mais livres nos sentimos de falar besteira pro outro. Não devia ser assim, mas infelizmente é. Por isso que a gente tem que se policiar. A gente tem que tomar cuidado. Então é preciso ter consciência. Seu parceiro, sua parceira não é seu inimigo. É seu aliado. Sabe? Então, como eu falei, reforço, busca ajuda terapêutica, busca grupos brasileiros, comunidades, sabe? Práticas de autocuidado, tudo isso vai fazer a diferença e, claro, vai aliviar a carga. Inclusive, se você quiser ajuda terapêutica, seja para você, seja para o casal, mentoria, aconselhamento, não importa, os links destes meus serviços estão aqui na descrição do vídeo para você poder saber um pouco mais. Entre em contato, você vai falar direto comigo aqui, a gente conversa, bate um papo, tenho certeza que vai fazer muito bem, tá? E outro ponto que eu acho que é crucial para vocês não se perderem até consigo mesmo é sempre relembrem o propósito comum. Por que é que vocês foram para aí? Por que é que vocês foram para o Japão? Por que é que vocês decidiram viver essa vida com mais sacrifícios? Porque tem um objetivo. E esse objetivo é uma segurança financeira, é os futuros dos filhos, é uma qualidade de vida, é a realização de um sonho. Então, relembrar constantemente o porquê, os motivos pelos quais vocês escolheram essa jornada, só fortalece essa união, dá sentido, né, ao esforço que vocês estão fazendo. E acreditem no propósito, acreditem no dia a dia, se apoiem. E isso vai fazer sempre a maior diferença. Se você vive no Japão e conhece outros casais que estão passando por isso, ou então se você chegou nesse vídeo e conhece casais, pessoas que vivem no Japão, já compartilhe esse vídeo com elas que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá certo? Fico aqui até o próximo vídeo, um beijo no coração e a gente se vê. Fiquem com Deus. E que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!